Salve nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamilque. Eu sou o professor Oli Soares. Que bom falar com vocês de novo aqui. Mais uma sexta-feira, mais um Picuinha. Nós já percebemos que a galera está na ativa aí, ó. Nativa lá, meu Deus. Isso significa que a nossa audiência é qualificada e muito pontual. Yes! Bom nós procuramos também trabalhar em cima do ponto. Já temos aqui, ó, boa tarde para Ângela Silva, pro Thiago Barbosa, o Eduardo que tá ali, ó, direto de Curupira, Pernambuco. E o Eduardo, foi com o Eduardo que eu conversei essa semana. Eduardo, grande beijo no coração. Falei com o Eduardo essa semana, me mandou uma mensagem pelo Instagram, conversamos, batemos um papo, professor de português. Olha que maravilha! Olha só. Eduardo, muito obrigado pela sua audiência aí, foi um prazer conversar contigo. Sempre que quiser passar mensagem, pode passar por ali. Pode ser que às vezes na hora eu não responda, como eu sempre digo, mas eu não deixo sem resposta. Não, tá? Mas é isso. Muito obrigado, Eduardo. A ideia é essa ali, a gente conseguir responder as pessoas, nem sempre conseguimos responder na hora. Opa, né? Mas a gente sempre tenta conversar com a galera. Que mais? O Henrique Moreira, que também está sempre conosco, o Socorro Alves. Thiago Barbosa. Tiagão. Opa! Passei um tempinho tirando férias de um amigo. Olha só. Dá para entender do jeito que ele falou, férias de um amigo significa dizer o quê? Ele tirou férias de um amigo, cumprindo o lugar do amigo, ou simplesmente se afastou do amigo. A Giovana Dalmagro mandou boa tarde, o Eduardo falou, tô felizão. Oh, que bom, cara, que bom, que legal. Que coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito importante, um assunto delicado. Um assunto que, infelizmente, nós temos que continuar batendo nessa tecla, que é o assunto da violência contra a mulher. Nós tivemos casos aí na sociedade que repercutiram bastante. Vamos falar sobre esse assunto aí, Oli. Vamos sim. Então vamos começar, já com os dois pés no peito aí. Vamos começar pelo pior, pelo melhor. Como é que nós podemos? Acho que não existe coisa melhor nesse assunto. Eu também acho que não. Se nós pararmos para pensar no histórico a respeito da violência contra a mulher, é um assunto que sempre permeou a sociedade. Nós temos um dado assustador. Uma mulher morta a cada 2 horas no país. O que é terrível. O que é simplesmente um absurdo. Se você imaginar que pior do que isso, talvez, em torno de aproximadamente 11 minutos, um estupro. Isso são dados que são tirados de dados oficiais de organizações internacionais que fazem esse levantamento. A cada 11 minutos um estupro. 11 minutos. 500 agressões, um pouquinho mais a cada hora. Aí vem a seguinte situação, essa que nós vimos do caso que aconteceu lá na cidade de São Paulo, é uma... Do promotor? Do promotor, isso. Do procurador. Né? Procurador. É uma dentre as 500 agressões que existem em uma hora. Aí uma. Aí eu pergunto assim, quantas delas darão repercussão que deu esta? Pois é. Então vamos imaginar que seja um número redondo, não 503, que sejam 500. Onde é que estão as outras 499? São agressões menores, não apanharam tanto... Ou talvez não eram procuradoras, não eram funcionárias públicas, não tinham repercussão social. Não foi filmado. Não foi filmado. Detalhe, são 5 espancamentos a cada 2 minutos. Isso é um absurdo. Ela sofreu um espancamento e as outras 4. Então eu pergunto assim, então nós estamos vivendo uma justiça seletiva no Brasil. Essa justiça seletiva é exatamente o que nos deixa mais chocados quando você trata da violência em relação às mulheres. E eu fico muito preocupado porque a violência contra a mulher só ganha publicidade, e a publicidade que deveria ganhar, porque é um assunto extremamente delicado, quando vai para a mídia. Porque os outros casos ficam ocultados. Sim, mas só vai para a mídia quando é pessoas que têm relevância na sociedade. E todas as anônimas que não apareceram. Pois é. As anônimas não contam, então dessas 500 mulheres só interessaram uma. Aliás, desses 5 espancamentos só interessaram um. Casos esses que aumentaram assustadoramente durante o período de confinamento. Porque durante a pandemia o que aconteceu? O convívio passou a ser mais obrigatório. Então, se o convívio é mais obrigatório, a violência se tornou mais exacerbada. Então, essa é uma situação que merece, logicamente, ser um estudo muito mais aprofundado. Claro, com certeza. E aí vem um detalhe interessante, né? Das violências que nós temos contra as mulheres, a violência sexual é apenas a quinta. A quinta. Em todas as reclamações. Então agora você vai observar que essa violência física que essa procuradora sofreu é a terceira em termos de denúncias que nós temos no país. Então é uma coisa realmente assustadora o que nós estamos vivenciando hoje em relação
relação às mulheres. Eu penso ali que nós ainda não conseguimos avaliar de forma precisa as outras maneiras de violência. Porque nós temos uma violência institucional, Psicológica. exato, existe Moral. moral. Existe uma teoria do Pierre Bourdieu que é a violência simbólica. A violência simbólica é terrível, cara. A violência terrível. simbólica é terrível. Terrível. Né? E é difícil mensurá-la. Sim, porque ela fica oculta, né? Exato. E aí tem um pequeno detalhe, quando você faz todo esse levantamento sobre a violência em relação às mulheres, você vai observar que grande parte dessa violência atinge as mulheres negras. Exato. É muito mais do que as não negras, né? E ela atinge muito mais as camadas mais baixas da sociedade. A mulher pobre. Isso, o que nos leva a pensar que talvez essa violência não ocorra nas camadas médias e altas. Mas eu pergunto, será que ela também ocorre e as pessoas não denunciam porque elas têm uma projeção social maior? Exato. Alguém que, por exemplo, tem uma vida social intensa na internet, nas suas redes sociais, não quer demonstrar que ela está apanhando, que ela está sendo violada. Mas nós não tivemos aquele caso da mulher que, para provar as agressões que o marido tinha contra ela, instalou câmeras em casa? Aham, exatamente. E é porque aí vejam só. Não, claro que não vamos dizer que algumas denúncias podem ser falsas, mas eu digo o seguinte, nós generalizamos pela falsidade. É claro. Então nós imaginamos que todas as mulheres fazem denúncias falsas. Então nós não levamos em conta aquilo que nos contam. Como, por exemplo, toda violência com a criança que sofreu, a primeira coisa que nós fazemos é desconfiar da criança. Exato. As crianças estão mentindo, a criança está criando uma ilusão, então nós também fazemos a mesma coisa em relação às mulheres. Nós batemos na parte fragilizada. Aham. Aliás, eu tenho aqui um dado muito interessante para nós discutirmos, que é um exemplo que vem da literatura ali. Veja, nunca nós combinamos... Não, eu acabei de chegar, que eu cheguei em cima do laço. Nós nunca combinamos um papo aqui, a não ser pelo assunto. Só pelo assunto. Vamos falar sobre isso. E olha só esse exemplo que vem da literatura. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar... Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, foi obrigado a ler esse livro, Dom Casmurro. Opa, exatamente, né? Fechou. Tanto que Dom Casmurro é levado para cursos de direito, ensino médio, os professores fazem aquele debate para saber se a Capitu traiu ou não. Traiu. Tá? E agora vamos falar de um ponto de vista social sobre a traição de Capitu. E olha que coisa curiosa, você tem aqui no Picuinha 2 homens discutindo violência contra a mulher. Nós precisaremos de uma mulher aqui discutindo conosco, né? Exato. E é algo muito, muito importante, né? Pensarmos sobre isso. Mas vamos lá. No livro, você tem um narrador, que é Bentinho, certo? Bento Santiago. E eu vou morrer defendendo a tese de que o Machado de Assis, no livro, diz que Capitu não traiu. E ele dá provas no livro, tá? E eu vou falar sobre isso agora. Então, acompanhe meu raciocínio ali. Você já deve ter ouvido falar, com certeza já leu, Otelo, Shakespeare. Em Otelo você tem Desdémona, que é a mulher de Otelo. Otelo, que é o que seria o protagonista. E você tem Iago. Iago, que é o homem que quer fazer Otelo acreditar que a mulher o traiu para que Otelo mate a mulher. Perfeito? Porque uma traição deveria ser lavada com sangue. E aí, eu já volto pro Machado. É porque eu tenho que dar esse contexto. Iago planta uma mentira no quarto de Otelo para que Otelo entre e ache que Desdémona o traiu. Ele é enganado por Iago. Se você não leu lá, que vai um spoiler, numa tragédia todo mundo morre. E Otelo mata Desdémona. Perfeito? Vamos transportar a nossa narrativa de volta para Dom Casmurro. Enquanto tá todo mundo, todo leitor brasileiro mediano achando, nossa, será que ela traiu ou não? Vamos agora pensar, quem é o narrador de Dom Casmurro? Bentinho. Um cara que fala pra você que foi criado como mimado, como uma pessoa que foi protegida de todo mundo. Conhece uma menina chamada Capitu, certo? E ele fala pra você por que ele é daqui, por que ele é um casmurro, por que ele é um, traduzindo assim, o que é um casmurro? É um pau no cu, é um chato pra caceta. De galocha. Exato. E ele conta que ele é assim por causa dessa mulher. Essa mulher que acabou com a vida dele, desgraçou a vida dele. Transferiu a culpa. E ele fala que ela o traiu. E aí os professores falam, que não dá pra saber se ela traiu ou não. Beleza, aí você pega o livro, se você estiver em casa agora, porque tem esse livro aqui. Você pega o livro e abre, lá no meio do livro tem um capítulo chamado Otelo.
Nesse capítulo, Bentinho, o narrador, tá passando pela cidade, ele entra no teatro tá sendo encenado Otelo. A cena em que Otelo mata Desdémona. Perfeito? Machado de Assis, que conversava muito com o leitor, tá jogando na tua cara o seguinte, ó, eu tô mostrando pra você que o que eu tô fazendo no livro é a mesma coisa que o Iago fez. Eu tô tentando te enganar pra ver se você mata Capitu junto comigo. Aí você fala, tá, mas de onde você tira essa ideia? Sabe como é que era o nome do Bentinho? Bento Santiago. Pega Santiago, tira o santo, o que sobra? Iago. Machado de Assis mostra que a sociedade brasileira, a sociedade da época era uma sociedade que não dava palavra para a mulher. Você acha que a Capitu fala no livro? Ela tem voz de narradora? Não. E cabe ao homem dizer se ela traiu ou não, e você, leitor, ainda é levado na lábia dele. Essa história. Nós criminalizamos o elo mais fraco dessa corrente. Mas é o mais fácil. Exato. E eu pergunto para você, mudou o quê? Nada. Veja a dificuldade que a mulher tem, por exemplo, em ir numa delegacia da mulher, dar queixa de uma violência, e normalmente ali você questiona se aquilo que ela está falando é verdadeiro ou não. Exato. Então falta-se dar a ela um crédito inicial. Nós precisamos, Oli, criar dispositivos legislativos para tentar dirimir isso. A exemplo da Lei Maria da Penha e agora o exemplo da Lei do Feminicídio. Tá, mas veja só, as legislações existem. Elas existem, elas estão aí. Elas só não estão sendo aplicadas. E eu digo para você mais ainda, e elas, quando são aplicadas de uma forma seletiva. Exato. É o que eu digo para você. O caso da procuradora tomou um exemplo maluco de toda a mídia, nosso mundo chocado. Mas, em compensação, quantas outras passaram pela mesma situação no mesmo dia? A mulher que apanhou em casa naquele dia. A mulher que apanhou em casa naquele dia. E sua denúncia nem foi levada adiante. Nem foi adiante, porque às vezes, sei lá, quem atendeu ali ficou na dúvida, será que é verdadeiro, será que não é? Onde é que estão as marcas que eu posso conformar que realmente você sofreu essa violência? E como é que a violência psicológica, onde estão as marcas? Ou será que esse procurador que bateu, ele já não tinha sido agressivo outras vezes, não de uma forma física, mas de uma forma às vezes verbal, e ninguém levou em conta, ou não levaram adiante, ou ninguém acreditou que ele foi violento? Pois é, pela entrevista que ela deu, que eu assisti posteriormente, ela falou que a pessoa já tinha aquele comportamento agressivo e que ela nunca imaginaria que ele poderia chegar até as vias de fato, como chegou. Então, porque vejam só, um dado interessante, a violência de início, ela só ocorre em 23% dos casos. Que a violência entre os casais seria de início. Normalmente ela aparece entre 1 a 5 anos. Progressiva? Ela é progressiva, ninguém começa de uma hora para outra surrando você, sem mais nem menos, porque nós temos um caso no Rio Grande do Sul que conseguiram anulação de um casamento exatamente em função disso. Por que a moça conseguiu anulação de um casamento? Porque o cara nunca havia sido violento, e na primeira semana de casado ele a surrou. Então isso foi um erro de pessoa, o que permite que você entre em um processo de anulação de casamento. Então a violência ela vai sempre num crescente. E nós temos aquela dúvida, será que estão contando para nós a verdade ou não? Então nós não damos crédito à mulher que reclama. Sim. E observe que nós temos isso às vezes numa visão tão escandalosa na sociedade, que muitos até chegam a afirmar que a educação dos meninos é uma educação violenta. Por que a educação dos meninos é uma educação mais violenta? Porque nos é ensinado que nós não podemos chorar. Nos é ensinado que nós temos que revidar a todo e qualquer tipo de violência. Você sabe o que eu ouvi de uma pessoa muito próxima a nós que é escandaloso? Você não vai acreditar, mas essa frase foi dita. Eu não quero que a minha filha estude muito. Por quê? Olha a frase que o cidadão falou. Mulher que estuda muito vira puta. Cacete. A minha esposa estava do lado, presente, e ela falou, vira o que ela quiser. Essa é a parte boa de a mulher poder estudar, que ela vira o que ela quiser. Inclusive ela não vira refém de homem imbecil. Exatamente, perfeito, isso é fato. Nós temos um histórico de depreciação da figura feminina que vem do imaginário. Sim. Vem do imaginário, vamos lá. Pandora, que abriu a caixa de Pandora e trouxe as desgraças para o mundo. Era o quê? Certo? Ela era mulher. Vamos pegar na mitologia grega, seguindo um pouquinho mais.
Quem é a esposa de Zeus que tem ciúme de suas traições e que castiga a humanidade? Hera. É a mulher. Que é chamada de Juno para o romano. Exatamente. Que é a mulher que não pode ter ciúme. É a mulher sábia que tem que edificar o lar. Quem é que sofre com a maternidade? As dores do parto. As dores do parto, que vieram de onde? Parirás com dor e lembrará todos os meses do teu pecado. Exatamente. Essa figura ela se perpetua na história, na história da humanidade. Né? A mulher na Grécia Antiga era proibida de estudar. Ela não... Para você ter uma ideia, na Grécia Antiga, inclusive, as prostitutas na Grécia Antiga, elas tinham graus de hierarquia. E muitas vezes você vai encontrar que as prostitutas intelectualizadas, elas faziam parte de todos os processos criativos. Como a criação a criação na França de todo o processo do iluminismo foi feito em prostíbulos, que era o único local onde os homens poderiam se reunir e falar as verdades uns com os outros sem serem reprimidos. Veja. Tudo acontecia ao redor do quê? Daquilo que seriam as cortesãs. Claro. As cortesãs eram as grandes mulheres da nossa história. A figura de Deus é masculina. Exatamente. Olha só que loucura. Sempre colocando a mulher como uma figura de candura, uma figura que teria que ser paciente, subserviente. Assim né? E essa é uma estrutura que aí é o que vai se chamar de estrutura patriarcalista. Exatamente. Que até hoje é muito presente na sociedade e você nota isso. Detalhe, e as sociedades, por exemplo, que tem um posicionamento de valor, e detalhe, ela simplesmente foi invertendo no meio do caminho. Quem inverteu o processo foi Santo Agostinho. Porque as mulheres são valorizadas até basicamente o século V. O século V você tem um posicionamento muito de mudança intensa em função do quê? Em função das posturas do Santo Agostinho. Que você começa uma criminalização em relação às mulheres. A misoginia medieval. Nós sempre procuramos bruxas, feiticeiras, raramente tem bruxo ou feiticeiro. Você não ouve falar de um bruxo que foi queimado? E aí você pega a obra O Martelo das Feiticeiras, que ensinava você a localizar as bruxas por meio dos sinais que os demônios poderiam colocar na moça. Porque, veja que coisa curiosa, um homem não é um bruxo, é um mago. Um mago, é muito louco, cara. E o mago está associado ao quê? A sabedoria. Olha que tem lá, vê lá. Vamos lá. O Eduardo manda dúvida. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o porquê de as mulheres receberem menos dinheiro em emprego, em referência ao homem, sendo ou estando ambos trabalhando nas mesmas funções. No mundo acontece isso. No mundo? No mundo acontece isso. A Dinamarca é o que tentou aproximar mais os salários entre homens e mulheres. Mas aí começa basicamente no histórico. O histórico que nós temos, buscando então a justificativa do porquê que os salários seriam menores, no avanço da Revolução Industrial, que é o grande momento, Eduardo, de formação da nossa sociedade. Exato. Tá? E de consolidação do capitalismo. Consolidação do capitalismo. Ele vem desde o século XI, mas ele consolidou-se com a Revolução Industrial. E as mulheres, quando iam para o trabalho, elas teriam, aspas, um inconveniente que era o filho. Então, porque ela não tinha com quem deixar os filhos. Então, as empresas permitiam que elas levassem os seus filhos, porém recebem menos. E normalmente as mulheres, quando estavam ingressando no mercado de trabalho, elas entraram como sendo uma renda complementar à renda dos maridos. E por ser uma renda complementar, não era necessário que recebesse tanto. Então você foi por um processo quase que trágico, histórico, você foi criando uma situação que for levando as mulheres a receberem menos em relação aos mesmos trabalhos, às mesmas atividades, com o mesmo grau de formação. Fora o fato de que as mulheres costumam ser alijadas das contratações pelo fato de serem mulheres e por aquela prospecção de pode engravidar, pode ter o filho. É a mulher que geralmente sai do posto para atender a criança quando a criança está doente. É assim que funciona. Né? Essa então seria, historicamente, a explicação que você tem para que você coloque essa mulher num salário abaixo na sociedade. No Brasil, em média, entre 21% a 25%. Pois é. E detalhe, o mundo está em 27%. 27? 27%. O que é absurdo, né? Porque você acaba... Quantas mulheres estão em posição de CEOs de empresa? Quantas são heads de empresa? E vou dizer uma outra coisa para você. Nós tivemos um caso de uma mulher nos Estados Unidos, de uma empresa gigante, que abandonou aquilo que seria a sua função executiva para cuidar dos filhos e foi extremamente criticada. Pois é. Pelas próprias mulheres. Por qual motivo? Ela conquistou um posto que, na visão das demais, ela não poderia ter. Eu não sei se você já teve a oportunidade, Oli, de assistir a uma série que se chama O Conto da Aia. Não, esse não. É baseado em 2 livros da Margaret Atwood,
que é uma escritora que está viva, produzindo. Ela é uma escritora muito famosa por ter uma vertente feminista. E nesta série, que é adaptada do livro, você tem um problema na sociedade, que as mulheres não têm mais filhos, elas não conseguem mais engravidar. Houve alguma coisa que as mulheres ficaram estéreis, de certa maneira. Mas algumas mulheres ainda conseguem engravidar. O que acontece, resumindo grosso modo, é que nos Estados Unidos criam uma espécie de sociedade fechada, Gilead, e que eles vivem numa concepção extremamente ultrapassada, em que as mulheres são subservientes aos homens e que essas mulheres que podem engravidar se transformam em aias. Elas são mandadas para as casas dos generais que são casados, mas as mulheres não podem ter filhos. Então eles fazem um ritual de concepção em que a esposa segura a aia para que o homem fertilize e ela tenha filhos. Depois de ter filho, ela é passada para outra casa e assim por diante. E aquelas aias que não querem se submeter são torturadas, certo? E quem foi que deu origem a essa sociedade utópica, distópica de Gilead? Uma mulher. Graças ao trabalho de uma mulher, que era uma escritora que aparece na obra e tudo mais, e que começa a dizer que a mulher tinha que ter o seu papel na sociedade como mulher que respeita o marido, subserviente, etc, 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 até que essa mulher é subjugada dentro da própria sociedade. E quem se levanta para combater a sociedade? Outra mulher. Então, a série é fabulosa, mas você assiste assim, ó, com um nó no estômago. Vou dizer outra coisa para você. Em 1994, nós tivemos a Iugoslávia, já separada do mundo socialista, a figura de um garotão chamado Slobodan Milosevic, que foi a julgamento do Tribunal Internacional de Haia, mas faleceu em 2006 antes de ser condenado, antes de ser estabelecida a pena. Ele propôs simplesmente uma limpeza étnica na Sérvia. E aí nós criamos então que todas as outras etnias deveriam ser eliminadas por meios de estupro. E detalhe interessante, criou-se na região da Iugoslávia, ex-Iugoslávia, criou-se campos de estupros coletivos. Com detalhe interessante, coordenados por mulheres sérvias. Ou seja, o nosso objetivo era eliminar as outras etnias. Então veja até que ponto enraizou-se a ideologia de uma mulher coordenar campos de estupro coletivo para outras mulheres de outras etnias. Mas, Oli, esse é um assunto que, sério, esse é um assunto que me deixa muito revoltado, porque eu noto todos esses tipos de violência, e eu vou trazer um exemplo muitíssimo atual, e independentemente da sua posição política, da minha, do Oli, faça essa leitura. Você se lembra de quando a Dilma estava quase para o processo de ser empichada, um ano antes, que nós tivemos uma crise no preço dos combustíveis no Brasil? E que houve um aumento? Você se lembra do que é que as pessoas estavam fazendo com os próprios carros usando a imagem da Dilma? Você se lembra disso ou não? Não lembro. Eles colavam um adesivo que era a foto da Dilma Rousseff, deitada, de pernas abertas, e no espaço que ficaria o órgão sexual, o tanque do combustível. Para que quando o indivíduo fosse abastecer, ele abrisse e colocasse ali o tanque do combustível. Lembro. Certo? Disso, Lembra? Lembro. Que foi uma cena terrível, mas que havia em diversos carros, inclusive em Cascavel eu vi. Hoje, que nós temos um valor do combustível muito maior do que naquela época, eu não vi um adesivo do presidente atual com a bunda no lugar do bocal do tanque. Por quê? Porque isso parece uma piada engraçada de se fazer com uma mulher. E olha o tamanho da humilhação a que submetiam a figura que era uma mulher, a única que foi presidente do país até hoje. Aí que eu digo para você que eu sempre afirmei que os ex-presidentes precisam sim de segurança. Sim. Para evitar, por exemplo, que de repente alguém passando por ela vai lá e dá um tapa na bunda da Dilma. Detalhe interessante, independentemente se você gostou do governo dela ou não, ela deve ser respeitada como mulher. E detalhe, nós temos que deixar isso muito claro, tendo como referência um deputado nosso,
que foi a Ucrânia, lembra-se disso? Claro. E os comentários absurdos que esse cara fez. Exatamente. Dizendo que eram mulheres fáceis porque simplesmente eram mulheres pobres. E que passavam fome. Passavam fome. E um detalhe interessante, que tem mulheres muito mais bonitas na fila da comida do que nas baladas que nós temos no Brasil. E veja só, e que comentário é esse? Que é um comentário mais abusivo do que esse? Não. Esse seria um cara, por exemplo, que poderia abertamente empurrar uma ex-presidente, ou fazer um comentário jocoso, Com um certeza. comentário ofensivo. Porque esses comentários, quando ganham notoriedade, as pessoas falam, não, mas foi num quesito particular. Não. Isso não existe. Eu digo assim. Não se brinca com isso. Eu digo assim, e há muitas vezes a educação dos homens passou a ser uma educação violenta, até para essa colocação que eu fiz para você. Homem não chora. E observe que você, às vezes em sala eu faço esse questionamento. Quem chora aqui? São raros os homens que têm a cara de levantar a mão. É muito difícil pedir para um jovem levantar a mão e afirmar que chora. Mas até quando vê filme. Lembra da música do Pablo do Arrocha? Porque homem não chora? Né? Mas detalhe, às vezes você sofre um acidente quando criança, cai o dedo dentro batendo igual o rabo da lagartixa, mas fala, homem não chora. Exato. Então você não tem o direito de chorar. Agora a mulher pode chorar por qualquer motivo. Cortou o cabelo, chora. Quebrou a unha, chora. Porque aí se reforça a ideia de fragilidade. Mas então eu vejo assim, o que nós estamos tendo hoje, nós estamos analisando a ponta do iceberg. Essa ponta do iceberg foi a promotora que sofreu, a procuradora que sofreu a violência. Mas como eu disse para você agora há pouco, naquela mesma 2 minutos, naquele espaço de tempo, oh meu Deus. Olha lá! Carlão! Faz açúcar. Nós tivemos mais 5 espancamentos. E nesses espancamentos não apareceram. Ou seja, a nossa justiça é um processo altamente seletivo. Exato. Então ela simplesmente seleciona. Exato. Agora, olha que coisa curiosa. Nós falamos aqui dos casos de violência contra a mulher e o Oli levantou uma bola antes que assim também é drástica, que é a questão da exploração sexual. Sim. Eu me lembro de que uma vez eu fui para uma praia do Nordeste, onde é que eu estava hospedado? Em Natal. Eu estava em Natal e no hotel onde eu estava, eu me lembro de que naquela época eu não tinha o Otávio ainda, eu saí com a Bárbara e com a família dela, e quando nós virávamos a esquina, nós víamos garotinhas ali. Garotinhas de 13, 14 anos que estavam ali, e você sabia que era uma região de prostituição. Uhum. Mas não era assim, uma região afastada. Era na capital. Era na capital, próxima à praia mais famosa, a região de exploração sexual. E, detalhe, por que nós temos isso? Porque é a história de oferta e demanda. Existe uma demanda por isso. E agora eu quero chamar a atenção. Você pensa, nós costumamos pensar que mas é que isso é comum no Brasil. Não. Na Alemanha existe uma cultura de turismo sexual que os alemães fazem. Se eu não me engano, eu ouvi um número, agora vai me fugir, mas enfim, né, que se lasque se eu errar o número. 25 mil homens alemães estão nesse índice de turismo sexual que vão para outros países para consumir isso. Já te passo a palavra. Isso virou motivo de uma música lançada no último álbum do Rammstein, penúltimo, perdão, que é uma banda alemã chamada Ausländer, que é sobre turismo sexual que os alemães fazem. Que vieram para o Recife e o avião foi mandado embora. Só tinham homens no avião, eles não souberam explicar o que eles estavam vindo fazer no Recife. Tá aí. Então vejam só, e é uma coisa que se considera como sendo o quê? Rotineiro. Rotineiro. Detalhe, e nesse momento que nós estamos vivendo a guerra na Ucrânia, o número de mulheres sendo exploradas no leste europeu diminuiu. Por qual motivo? A Ucrânia é um dos grandes focos irradiadores da exploração de turismo sexual e de prostituição de menores no leste europeu. E isso nós estamos falando ali. Você está falando de um país europeu. Você está falando de um país europeu em que você consegue registros, tá? Agora vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar na exploração sexual que se faz na África. Sim, Indonésia. Que é terrível. Na Tailândia, se eu não me engano, os prostíbulos são proibidos de terem meninas com menos de 9 anos. Com 10 pode. E aí? Com 10 pode, mas 9 não. Mas e o caso da igreja do Warren Jefferson nos Estados Unidos,
que foi aquela derivação do mormonismo, em que eles casavam com meninas de 13 anos. Muçulmanos. E descobriram que depois de algum tempo o Warren Jeffs estava fazendo tráfico de meninas para se casar. Ele montou uma espécie de fortaleza no estado vizinho, primeiro para aceitar a poligamia, e para que ele pudesse vender as meninas para casar. Mas vamos pegar um outro fato aí. Nós tivemos recentemente o caso da menina estuprada que estava grávida aí. E aquela transferência abjeta da culpa do violador para a menina. Você viu? Chegou a ouvir o áudio do que a juíza perguntava para a menina de 11 anos? Eu vi. Agora, mas peraí, menino de 11 anos, a função dela é defender a menina, não é questionar a menina. Mas sabe... Ela transferiu a culpa da violência que a menina sofreu para a menina. Será que você não pode esperar um pouquinho? O que foi mais aberrante para mim foi a quantidade de pessoas defendendo a ideia de que a menina deveria prosseguir com a gravidez. É fato. Já não foi suficiente a violência que ela sofreu de ter sido estuprada, depois a consciência de ter tido uma gravidez em razão desse estupro. Ao menos sem estar com a consciência lógica do que seria gravidez para ela. Ainda ser questionado por alguém se ela não quer continuar para manter a gravidez, mas como? Eu não estou entrando na questão do mérito se o aborto deve ser legalizado, não é isso que eu estou discutindo, não. Mas é uma menina de 11 anos, uma criança grávida de outra criança, quem vai ser responsável por aquilo ali? Exato. Então, é uma situação e você fez uma transferência, eu digo, uma transferência abjeta de culpa. Mas ninguém perguntou o caso do violador. E quer ver, o Brasil tem um rolo, que o Brasil, inclusive, recebeu uma moção de reprovação da própria Unicef. 2009, se eu não me engano, foi feita a legislação que estabeleceu que as relações sexuais com menores de 14 anos, ela é considerada crime, independentemente de ser consensual ou não. Essa lei, se eu não me engano, me corrija se alguém souber, mas ela foi aprovada, se eu não me engano, em agosto. E nós temos um cara que foi acusado de estupro de 3 mulheres, de 3 meninas de 11, 13 e 14 anos em julho. Quando veio a lei, ele não tinha como ser punido. Ele já foi inocentado. Exato. Recorreu-se ao STJ, olha que loucura, e de repente ele foi novamente inocentado. Está no STF parado, ninguém julga. Porque pela lei, a nossa lei não retroage. Não retroage. Ele não pode ser punido. Não existe retroação, efeito, né? O efeito ex tunc in malum partem. Exatamente. Não existe esse efeito. Olha uma lacuna que nós tivemos na nossa legislação, que foi o caso a posterior definição de importunação sexual. Né? Do cara que dentro do metrô ejaculava nas mulheres. Né? Não havia um dispositivo legal que regulasse isso. Então ele fez isso durante muito tempo, até que isso fosse levado ao conhecimento do legislador para ele poder dizer, não, assim, viu, é importunação sexual você ejacular em outra pessoa no meio da rua. Se a pessoa sendo treva, porra! É porra mesmo! Mas no Japão existem trens só para as mulheres. Vagões nos metrôs só para as mulheres. Então vejam que não é uma coisa eminentemente aqui localizada, é uma questão mundial que nós temos. Exato. O Japão, por exemplo, os metrôs têm vagões que são destinados só às mulheres. Nós temos hoje empresas de ônibus no Brasil que têm ônibus, inclusive, pintados de rosa, destinados às mulheres. E Oli, na sua opinião, quais são ações, porque na minha opinião, ações afirmativas apenas e por si não resolvem isso. Não. Mas quais são ações educacionais que podem nos conduzir a uma mudança dessa situação? Eu vejo assim, se você pensar em termos educacionais, aí você entraria numa questão familiar. Uma questão de postura de família, uma questão de violência familiar, você ensinar a partir da família, a partir dos seus filhos que você ensina, você ensinar os seus filhos que você não deve agredir uma mulher, se você ensinar os seus filhos que a agressão está errada, por questões óbvias, a diferença de força é absurda, a diferença de força é gritante de um para outro. Entendeu? Estamos tratando sempre da média. Mas eu digo assim, na situação que você possui, no momento em que você está, nós teríamos que ter leis efetivas, e temos leis, mas elas não são cumpridas. Nós precisamos ter efetividade dessa lei. Nós precisamos parar de ter questões que sejam seletivas. Nós temos uma justiça seletiva. Esse é o grande absurdo que nós temos no país hoje. Exemplo, nós tivemos em Cascavel um caso que aconteceu em março, num homicídio na rua, e essa semana o cara já foi condenado. Março, abril,
Maio, junho, 90 dias. Por causa da comoção popular. Exatamente. Se não fosse por isso, não teria sido. Esqueça. E nós tínhamos tido anteriormente alguns casos que tinham sido julgados em menos de 2 anos. O caso do Bruno, o caso do casal que jogou a criança pela janela, o caso da filha lá que acabou matando os pais, o caso do cara no Rio de Janeiro que andou com a criança lá de fora do carro. Eram casos que simplesmente mexeu com a opinião pública. Mas, de repente, agora nós tivemos um caso de 90 dias. E nós já temos um caso aqui também de 17 dias. Que já fizeram denúncia ao Ministério Público. Então nós temos um processo eminentemente seletivo. Sim. Então nesse caso a procuradora foi um caso que mexeu com a opinião pública, fechou, mas e as outras 4 mulheres foram espancadas em 2 minutos? E as outras 503 do dia ou da hora? Pois é, nós temos alguns dispositivos que nos permitem, de certa forma, tentar mitigar isso, o Disque Denúncia, né? Você tem o Disque Denúncia, você tem algumas leis específicas para isso, mas existe uma questão cultural no Brasil, que é aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa cultura é que deve ser alterada. E isso se altera, sabe onde? Nos bancos escolares. Ali na escola. Tem que conscientizar a criança, menino ou menina, qualquer criança, desde a mais tenra idade, que não se pode admitir violência de gênero. Não se pode admitir violência de gênero e criar outros caminhos para que isso seja visível. Por exemplo, na escola mesmo a criança poder chegar para o professor, para a professora, para a coordenadora e falar assim: na minha casa o meu pai bateu na minha mãe. E um detalhe interessante, durante a pandemia, o número de violência contra as crianças diminuiu, porque o número de denúncias também diminuiu, por vários fatores. Normalmente, o primeiro local onde você encontra a denúncia de uma violência contra a criança é na escola. E aí o pessoal quer fazer o quê? Tirar a criança da escola. Deixar a criança ser educada em casa. Essas ações devem ser trabalhadas na escola. Porque normalmente é a professora que percebe a mudança da criança. Exato. Então quando a professora percebe a mudança da criança, ela já liga um alerta com a outra colega de sala, com a outra colega, conversam nos intervalos, vamos prestar atenção na criança tal, na criança tal, na criança tal. Ela localiza onde é que está a violência. Então aí a criança fora da escola é mais motivos ainda de maior facilidade para o E aí você precisa de uma articulação entre professor, coordenação, digo mais, assistência social e polícia militar. Claro que tem que ter, claro que tem que ter. Para quê? Isso é fato. Para que essa denúncia seja encaminhada e seja resolvida da forma mais rápida possível. Porque quem apanha está em desespero. Isso é fato. É o elo mais fraco dessa cadeia. Esse é um dos motivos pelos quais não existe a denúncia. Mas então nós temos que parar com aquela expressão: nossa, ela gosta de apanhar, ela está num relacionamento porque ela gosta. Não é assim que funciona. Ela está com medo de apanhar mais, talvez por isso que ela não denunciou antes. Medo de morrer. Exatamente. E quantas vezes nós temos que a mulher pede aquilo que seriam as medidas protetivas, elas demoram para chegar, elas não são efetivadas, o que leva ao assassinato. E depois que foi o assassinato, não temos mais o que fazer. Você não consegue contornar isso. Não tem como voltar atrás. Não importa a decisão judicial que venha depois disso. Não se contorna. E esse é um dado terrível. E isso que nós estamos falando exclusivamente da violência de gênero de homem contra mulher. Nós nem chegamos a falar de outros casos. Não. Cara, nós podemos discutir o dia inteiro sobre isso aqui. Isso aí porque é uma situação que eu vejo, por exemplo, quando pego o próprio deputado de São Paulo falando, aquilo é um absurdo que o cara falou. E o cara é representante da população junto a uma Assembleia Legislativa. É um parlamentar que está investido do poder público e que, se ele disse isso na conversa entre amigos, significa que isso está onde? Isso está aqui dentro dele. Está dentro da cabeça Como dele. serão as votações dele? Você acha que uma pessoa dessa vai votar alguma coisa coibindo a exploração sexual? E eu digo mais para você assim, olha só, como a questão do aborto hoje. Por que é difícil votar a questão do aborto? Porque tem homem votando. Se tivéssemos só mulheres discutindo o aborto, a solução já existiria. Se os homens engravidassem, o aborto já teria sido liberado. Mas é que eu digo para você sempre, Pablo, que a gente já comentou várias vezes. Nós podemos falar sobre a fome
Da fome, não. Da fome não, porque o nosso ponto de partida, a nossa perspectiva não é a fome. Nós não podemos falar da fome. Sobre a fome nós podemos falar. Nós podemos falar sobre a violência, falar da violência em si, mas qual violência nós vivenciamos? Pois é. Qual violência tem na sua casa, na minha, ou aqui nesse momento, qual é a violência nós estamos tendo? No máximo, nós podemos falar do ponto de vista analítico. Mas do ponto de vista prático... Nós discordamos muitas vezes de vários pontos e nem por isso nós nos estapeamos por isso. Com certeza. Isso é uma coisa lógica, nós temos que discordar, faz parte do processo. Claro. Então, mas é a situação que nós temos hoje. Mas às vezes num casal, o lado mais fraco apanha por discordar do quê? Perfeito. Esse é o absurdo que nós temos hoje. E é uma herança social isso. Vamos ver o que a galera está dizendo. O Éder Vinícius falou... vai ser tema da redação do Enseja, talvez. Pode ser. Eu acho que esse assunto já foi tema de redação do Enem. Já foi. Olha só que coisa curiosa. Até vou fazer um comentário sobre isso. Foi a persistência da violência contra a mulher. E eu me lembro de que quando isso foi tema, uma menina viralizou porque ela gravou um vídeo falando que não existia violência contra a mulher e que ela achava um absurdo um tema progressista desses na redação do Enem. Aí entra a questão de que lado está o coraçãozinho. Se está pro lado esquerdo, está pro lado direito. É assim que funciona. Mas ela tem o direito de ter a opinião dela. Faz parte. Direito de ter opinião. Nós temos Mas nós precisamos entender que a violência contra a mulher ela não é uma pauta progressista. Claro, é uma pauta humanitária. Ela independe de posição política. Eu acho que é uma pauta criminal. Isso é crime. É claro. Isso é criminal para mim. Vamos lá. Que mais? O Tom Sawyer diz para os Tom Sawyer, o Ricardo, aliás, é uma situação muito triste, verdade, Ricardo. Você o Tom Sawyer, que é uma obra literária fantástica que virou música do Rush depois. Ele diz para nós: tem um tempo em que mataram um homem aqui na minha cidade por ele ter agredido uma mulher. Os próprios traficantes mataram ele porque a polícia não foi efetiva. Aí eu digo assim: a justiça com as próprias mãos, nós corremos o risco de entrar no sistema do bandoleiro. Olho por olho e acabaremos cegos. Não entraremos no banditismo social. Mas o que eu digo você, por exemplo, no Rio de Janeiro tivemos um caso de traficantes que estavam vendendo dentro de escola e o chefe do morro foi até a escola, pegou os traficantes dentro da escola, botou todo mundo de joelho na cancha e disse: na minha escola vocês não vão traficar, porque o filho dele estudava ali. E você sabe que é por isso que muitas vezes a população abriga e defende o traficante em algumas comunidades, porque o traficante está lá fazendo o papel que o Estado não está fazendo. A ausência do Estado permite simplesmente que aquilo que seria o poder paralelo cresça. Exato. Então o que acontece? Para o cara que mora ali, a violência só acontece quando a polícia tenta intervir. Então quando a polícia sobe e o traficante reage, isso vai fazer com que nós tenhamos o quê? A violência aumentou. Então visualmente ela tem aquela violência maior. Então quando não tem a polícia é bom para nós. Agora, qual é o detalhe interessante? Por que o nosso número de homicídios diminuiu em 2019? Você tem várias explicações. Uma das explicações é que a população se armou mais, e logicamente algumas pessoas ficaram com medo de ter a reação por parte do indivíduo armado, diminuiu-se a violência. E a outra análise que foi feita é o crime organizado no Brasil. Olha só, o crime organizado no Brasil se organizou ainda mais. Sim, ou seja, as facções estabeleceram uma relação pacífica. Porque elas estabeleceram os limites, até onde você vai, até onde eu vou. Se traficante consegue estabelecer o limite de cada um, olha que loucura, aí a violência entre eles diminuiu. Então o número de mortos nosso também caiu. Pois é. Olha o que aqui, temos uma ótima, o Brian César, que é professor, muito obrigado pela audiência. É fantástico ter mais um colega aqui assistindo a nossa discussão. Muito obrigado. Boa temática. Pablo, qual seria uma proposta de intervenção para as mulheres que não têm para onde ir após fazer uma denúncia? Pois, se ela voltar para casa, infelizmente o pior irá acontecer. Brian, aqui nós temos uma questão complexa. Porque se a mulher for mãe, ela precisa ir para um centro de atendimento. Então nós precisamos de mais centros de atendimento e apoio às mulheres vítimas de violência para que elas possam ir para lá com as crianças até que uma medida seja tomada. Centro de Referência Especial de Assistência Social, que são os CREAS. Perfeito. Os CREAS, esse é um dos eixos defendidos, que esses CREAS seriam as casas de acolhida para essas mulheres, para que elas pudessem permanecer ali até resolverem os problemas. E aqui eu vou levantar uma bola, talvez isso fique um pouco polêmico, mas não me entendam mal. Eu acompanho muito na rede social
a galera que faz o trabalho voltado para o direito animal, certo? Evitar maus tratos contra os cães. Sim. E eu acho isso muito legal e é muito importante. É muito importante. E eu vejo muita gente, principalmente alguns influencers, que chegam sempre com aquela cara de mal e machão botando banca, assim, tipo, você tá judiando o cachorrinho e não sei o que lá, e vão pra cima dos caras e levam a polícia e fazem aquele estardalhaço. Também seria a hora de surgirem alguns desses mesmos influencers que cuidam da causa animal nessa causa familiar de violência contra a mulher. De você chegar lá, machão também, armado e com polícia, e pegar o cara. Seria o momento de fazer isso também. Porque assim você dá mais visibilidade para esses casos. Porque assim, lógico, as pessoas falam, mas o animal não tem como se defender. Em diversas situações, a mulher não consegue se defender. Porque ela está sendo ameaçada de morte pelo companheiro. Eu digo assim, a violência tem que ser combatida contra as mulheres em 3 eixos, tá? A questão da saúde pública, a questão da assistência social, segurança e justiça. Perfeito. São os 3 pontos que nós deveríamos fazer para que nós pudéssemos diminuir essa violência contra as mulheres. E nós precisamos de mais pessoas que têm representatividade social, como grandes artistas, que se posicionem em relação a isso. Exato. Por exemplo, nós tivemos um cantor que agrediu a mulher e o número de seguidores dele aumentou. Mas... E aí? E aí? O que você vai me dizer? Por mim, eu, por exemplo, se estou eventualmente seguindo você... O Pablo, e você fez alguma coisa que eu acho que aquilo ali é socialmente errado, ou que aquilo para mim visualiza um crime, eu paro de segui-lo imediatamente. Com certeza. Como, por exemplo, eu durante décadas eu não comprei um tênis e meus filhos nunca usaram aquele tênis enquanto a empresa tinha uma fábrica no Timor. Motivo, lá trabalhavam apenas creme. Minha mulher é testemunha disso. Meu filho dizia, eu queria um tênis da tal marca, desta marca eu não compro, eu compro desta aqui se você quiser, porque aquela ali tem trabalho infantil. Exato. O dia que fecharam a fábrica no Timor-Leste, eu fui o primeiro a comprar. Pode perguntar à minha esposa, eu fui lá e comprei. Por quê? Porque eu estou agindo dentro daquilo que eu posso. Exato. Por isso que eu digo para você que dentro da indústria hoje existe a figura do chamado volvismo. A Volvo só trabalha com empresas que têm certificação ISO. Então, se você está agindo de acordo com todos os critérios, desde questão de assistência social, serviço social, salário, meio ambiente, se você tem a certificação ISO, ou 9.000, 12.000, 14.000, 10.000, não interessa qual é. É desta forma que você venderá para a Volvo. Da mesma maneira seria você comprando o veículo. Claro. Então, se você estiver naquela ponta e fizer a sua parte, a cadeia é obrigada a mudar. Outra coisa curiosa e importante também é como isso... no imaginário social repercute no aspecto cultural. Vocês que têm talvez mais conhecimento do que eu a respeito de música, observem as letras de músicas, de diversas músicas sertanejas, por exemplo. Como é que se fala da mulher? Vou te pegar pra mim, você vai ser minha refém. A música do Gustavo que chama Refém. Você vai ser minha vítima, minha refém. Vou pegar outra aqui que é um pouco mais antiga, mas vou citar pra você. Sidney Magal. Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Memória fabulosa essa. Esse tipo de música reforça um comportamento social. E o proibidão do funk? Tá aí o proibidão do funk. Como é que você vai dizer pra mim? Então repare, é somente uma música, é apenas a violência? Como é que a coisa funciona? Vou pegar outro caso. Estamos falando de funk, nós já defendemos o funk aqui em outro episódio, mas a gente analisa letra por letra. Eu vou pegar uma letra aqui agora que talvez muitos tenham deixado passar, que foi uma letra famosíssima no Brasil. Malandramente. Tá? Malandramente, a menina inocente. Me ajuda aí, amor, você lembra do resto? A menina inocente, que fechou com a gente. Era uma coisa assim, né? Mas eu quero pegar a segunda parte, que é o seguinte. A safada, na hora de tomar a madeirada, meteu o pé pra casa e deixou um recadinho assim. Nós se vê por aí. Tá? Por que eu quero levantar essa bola? Porque na época em que essa música explodiu, nós tivemos 5 casos de estupro coletivo no Brasil. E um deles, a menina havia sido estuprada por 30 pessoas. E foi filmada depois. E justamente com essas frases. Porque isso fica no imaginário social. E detalhe, naquela época levantou o celebre de que talvez ela estivesse gostando da participação. Não é?
Aí eu vejo assim, então você vai tentando minimizar a situação, por quê? Para justificar uma violência, justificar um processo educacional que sempre foi rotineiramente dessa forma. E eu digo assim, quando se fala, por exemplo, na cultura do estupro, eu digo assim, nós não somos educados a estuprar. Esse é fato. Eu me lembro, por exemplo, existe uma lei, se eu não me engano, em São Paulo, que estabelece que a mulher tem o direito de amamentar em público. Mas nós precisamos de uma lei para isso. Porque eles quiseram proibir? Mas eu digo assim, por exemplo, para mim, meu pai, eu era criança, meu pai dizia, se uma mulher está amamentando, um homem olha para o outro lado. Para o outro lado, claro. Não existe nada ali que te interesse. Veja só, isso é um processo educacional. E meu pai não era um expert, um doutor, um mestrado, não. Meu pai tinha um segundo, um ano primário incompleto, meu pai tinha. Mas um homem não tem nada que olhar para aquilo ali. Passei a mesma coisa aos meus filhos. Espero que eles se repassem aos seus filhos. É assim que funciona. Olha ali, o comentário do Tom Sawyer. Pegou uma frase de música. Letícia, só saio daqui com você ou com a polícia. É isso aí, olha só. Aí você canta isso achando que é uma questão de diversão, não é nada. Assim como não é nada aquele comentário, assim como não é nada aquela forma de discriminação e que fica no imaginário social e vira ação. Aí o Lorenzo, por exemplo, dizendo que o funk é o principal gênero que deprecia a imagem da mulher. Muitas não se importam com a letra e dançam alegremente em festas, mas eu não digo que é só o funk, nem que seja o funk o principal. Eu acho que nós temos, se você pegar as nossas músicas como um todo, em toda a nossa história, você vai observar que em muitos momentos a mulher foi colocada numa posição depreciativa. Tanto é que hoje nós temos o feminejo, que são as músicas feitas por mulheres, cantadas por mulheres e para mulheres. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, porque com isso eu vou encerrar os meus comentários, tá? E o Olif falou que eu tinha boa memória pra música, dessa que eu puxei do Sidney Magal. Eu vou puxar uma música de memória aqui, eu não vou cantá-la, eu só vou falar o título da música. Vocês tenham a curiosidade depois de pesquisar no Google e leiam a letra, tá? Um político nosso, Tiririca, a artista que cantou Florentina, tá? Depois procurem uma música do Tiririca que se chama Veja os Cabelos Dela. Leia essa letra e depois você pode postar na internet em relação ao que é que ele disse nessa música. Vou levantar essa bola para curiosidade. Oli, desce seus comentários finais aí, porque hoje a gente tem horário. Hoje tem horário. Hoje nós temos horário, um horário rígido a ser cumprido. Eu digo assim, violência, denuncie. 180. Sempre denuncie. E você... Não aceite... Vai, fica à vontade. Não aceite violência sob nenhuma hipótese, sob nenhum pretexto. Exatamente. É assim que funciona. E você que é agressor, você que tem esse tipo de comportamento, torça para que eu não veja. 2. O velho vai moer você de pau. Exatamente. Muito obrigado por acompanhar. Obrigadão, moçada. Siga o professor Oli nas redes sociais. Beijo no deixa coração. o like, compartilha o vídeo, tudo isso aí e leve esse debate adiante porque ele é de relevância social. Tchau. Até a próxima.